Fala aí, senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Ives e este é mais um vídeo do canal Cutelaria Rapolho. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a lubrificação e limpeza dos seus canivetes e facas. Uma coisa muito recorrente, muito fácil de fazer, muita gente ainda se bate um pouco, e eu vou ensinar o meu método que eu uso para fazer essa limpeza. Vamos lá dar uma olhada? A loja Crosster está patrocinando o canal e temos um cupom de desconto de 10% usando o hashtag Rapolhuc, tudo minúsculo. Dê uma olhada lá. Bom, vamos lá. O que eu acho mais importante para você começar a fazer sua limpeza e sua manutenção é uma superfície emborrachada, uma caixinha, um pano que você vai colocar as suas ferramentas que você vai usar e não vai ter risco de perder. Esse aqui é um tapete de carro velho que eu uso bastante, porque ele tem a borda mais elevada, então impede se eu for desmontar algum canivete, os parafusos acabam perdendo. E ele também é bom porque ele tem uma aderência boa, então você não consegue... dificilmente você tem risco de esbarrar e ele acaba virando, né? Ele tem uns sulcos aqui embaixo. Então essa é a coisa que eu acho mais importante para você começar a fazer. Mas você pode improvisar com um pano, um tapete de carro, uma flanela também é boa, mas algo que contraste. O único defeito que eu vejo nisso aqui é porque ele não é contrastante. Então dependendo da peça que você for desmontar o parafuso, ele não contrasta. Então vamos lá. Para você, eu escolhi na verdade para começar 3 peças que eu preciso fazer a manutenção. Um canivete Victorinox, uma faca artesanal e um canivete com trava, um backlock. Esses 3 itens eu preciso fazer a manutenção. Para eu começar a manutenção, quais as ferramentas que eu vou utilizar? Então aqui eu tenho 2 tipos de lubrificante, eu tenho um Félio e óleo Singer e um desengripante normal, WD-40, o que você for usar. Eu tenho uma flanela aveludada que não solta fiapo, não solta sujeira, então não vai ter risco de eu for passar na lâmina e eu acabar estragando ela ou soltando fiapo que vá travar nela, impedir a movimentação. Eu tenho uma escova de engraxar sapato que eu utilizo para o couro, um strop de couro com pasta jacaré, a pasta de polir. Isso você pode improvisar com cinto, dá para você inventar um monte de coisa. Deixa a luz acesa. Aqui eu tenho um pincel cortado e uma escova de dente, um pincel de cerdas macias e uma escova com cerdas mais duras, que eu vou utilizar para a limpeza em si. Aqui eu tenho 2 kits que eu utilizo. Um kit com lixa, de lixa 100 de metal até 1200, 1500 de água. Eu tenho uma cortada de tira para poder economizar e para usar o mínimo possível. E aqui eu tenho um jogo de chaves, caso for desmontar. Então o jogo de chaves Torx, Phillips, Fender, Allen. Então esses itens são opcionais. Eu tenho aqui, eu não vou acabar desmontando para não precisar fazer desmontagem e remontagem do item, eu vou fazer uma limpeza geral. Então aqui eu deixo como opcional se você for utilizar. Então para começar, eu vou começar pela faca e depois eu passo para os canivetes. Qual que é o problema dessa faca? Eu utilizei ela a campo e ela acabou formando alguns pontos de ferrugem. Não sei se aqui, ó, tem uma mancha de ferrugem e outra mancha de ferrugem. Então, primeiro eu vou começar dando um trato na bainha. Eu não acabo não usando exatamente para cor porque eu não cheguei a molhar ela. Mas eu dou uma passada com a escova, porque a escova acaba dando... Como eu passei couro, passei graxa de couro nela antes, ela acaba dando uma revitalizada, ó. Então ele dá um brilho, eu acabo tratando, tingindo e depois passando uma graxa de couro. Então é só isso, eu dou uma escovada. E na lâmina eu vou fazer uma situação com o nosso spray. Eu vou utilizar a nossa flanela. Eu acho que eu vou precisar uma ferrugem um pouquinho mais grossa. Eu vou utilizar uma lixa aqui 1200 de água. E vou dar uma passadinha só para poder tirar um pouco dessa ferrugem mais grossa. Então como é uma faca artesanal, eu uso bastante ela a campo, eu não tenho muita dó de dar um trato nela. Porque às vezes eu acabo utilizando bastante ela para processar lenha. E a seiva da madeira, a seiva do eucalipto, ele para uma lâmina artesanal não faz muito bem. Ele acaba deixando umas manchas roxas. Então, com a nossa flanela, eu vou passar uma pequena camada de desengripante e vou dar uma esfregada. O desengripante numa faca, por exemplo, esse é um aço 5160, ele acaba tendo uma função de formar uma micropelícula e tampar os poros da lâmina. Claro que ele não vai dar um odor agradável ou
uma aparência bonita, ele vai parecer aquela aparência melada, sabe? Mas ele acaba protegendo bastante esses poros menores da lâmina, não sei se vocês conseguem perceber, ó. Aqui, ó. Esses aqui são os poros naturais do aço, eu preferi não tirar quando eu comecei a fazer a lâmina. Então tá isso aí, ó. Eu dei uma lixada, tirei as marcas de ferrugem, fiz uma micro camada com o óleo, o WD-40, o lubrificante que você for usar. E para dar uma encerrada na lâmina, como o fio dela não está muito judiado, eu dou umas passadas no strobe, como você queira chamar, para assentar o fio. Como eu fiz essa faca, fiz uma têmpera bem realizada, o fio dela tá indestrutível. Então eu só dou, como é só uma manutenção, eu acabo passando no strobe. Então para uma faca, essa manutenção básica acaba fazendo. Outra dica que eu posso dar, ao invés de usar o desengripante, dá para usar o óleo Singer depois que você passar para guardar por muito tempo a lâmina. Você vai deixar ela guardada numa gaveta por, sei lá, 6, 5 meses. Então eu indico passar o óleo Singer nela e envolver em plástico filme. Porque o óleo Singer vai formar uma película e o plástico vai pedir que o óleo saia ou manche suas ferramentas, suas coisas que você vai guardar. Mas como é uma manutenção de dia a dia, eu uso ela todo fim de semana, eu passo o desengripante. E caso eu for usar ela para alimentação, isso serve para os canivetes também, eu nunca vou usar o desengripante e já vou usar na lâmina. Eu tenho que evitar essa contaminação do meu alimento com o óleo Singer e o desengripante. Então eu indico usar um óleo mineral, eu não tenho óleo mineral, então eu acabo tirando, limpando, não tenho esse estresse. Mas bastante gente usa o óleo mineral, porque o óleo mineral é comestível, ele não é tóxico. Então fica essa dica menor. Pro canivete com trava, por onde que eu começo? Dentro dele, vocês vão conseguir perceber que tem bastante, não sujeira, mas tem uma pequena limalha que é o desgaste das peças normais, conforme o tempo. Então eu vou começar a limpeza dele não passando óleo primeiro, mas vou inserir as cerdas macias lá dentro desse pincel de pintura e vou procurar limpar essas dobras, essas articulações que o metal vai ter. Eu quero evitar o desgaste de peça de metal com metal, ó. Pra vocês verem como fica a diferença, ó. Lá dentro já desapareceu, ó, essa limalha menor. Como ele fora não é polido, é só plástico, eu acabei limpando ele depois que usei. Eu vou usar agora a escova de cerdas mais duras para limpar essa articulação. Porque normalmente, dentro dessa dobra aqui, onde encaixa a trava do backlock, ele acaba, como você usa no bolso, ele acaba acumulando fiapo de calça jeans, sujeira de tecido. E isso, numa situação mais séria, pode impedir a trava do canivete. Então eu estou usando a nossa escova. Tem gente que gosta de molhar a escova com querosene, tanto que eu tô percebendo que a minha tá um pouco suja de querosene da última limpeza. Mas depois, com o tempo, eu acabei percebendo que o querosene não interfere muito na sujeira, é mais a remoção física, é mais você esfregar mesmo que acaba saindo. Então, ó, tá vendo que tá bem polidinho ali, tá bem limpo. Aqui eu acabo dando uma limpeza geral, dando tirada nas tinas, nas sujeiras. Como a escova não entra, eu prefiro usar o pincel de cerdas macias. E está aí. Eu também vou fazer, diferente da faca, que como é aço carbono, esse aço inox, eu vou utilizar o lubrificante como função final, não como função de limpeza. Como o aço inox não enferruja, não gera pontos de oxidação tão fácil quanto o aço carbono, eu vou só utilizar ele como função de limpeza. Então dou uma passada no strobe, só para dar uma sentada no fio. Com o desengripante, com o lubrificante em spray, eu passo ele na articulação. E se possível, eu gosto de passar um pouco na junta da mola que segura a trava do backlock. É uma mola chata, normalmente alguns canivetes, de preferência esse aqui também é uma mola chata, eu não vou conseguir encaixar. Mas lá dentro eu dou uma passada de óleo dentro dessa mola chata. O canivete acaba ficando um pouco melado desse lubrificante, mas eu acho que vale a pena você exagerar um pouco mais nessas articulações mais surradas, digamos assim, no dia a dia. Então tá aí uma limpeza e lubrificação de um canivete com trava.
E por último eu vou fazer a limpeza e lubrificação do canivete do Victorinox. O Victorinox tem uma característica bem interessante que eu pessoalmente odeio, mas ele tem esse sulco mais profundo. Esse sulco mais profundo, qualquer modelo desses clássicos de 90mm, ele acaba acumulando muita sujeira, mas muita sujeira mesmo nessa linha aqui, ó. O sulco é um rebaixo que tem na tala, então poderia ser mais liso, poderia ser, por exemplo, mais alto e não ter esse sulco. Então por onde eu começo? Eu sempre utilizo as cerdas duras. A escova de cerdas duras é boa porque ele acaba entrando nessa junta, que acaba juntando fiapo de calça jeans, tudo que pode acontecer de travar. E todas as articulações eu acabo limpando. Mesma situação do canivete com trava, eu prefiro limpar essas articulações que tem dentro do canivete. Mas é isso aí, dentro do Victorinox, esses são os pontos mais críticos para você limpar. Por dentro, dificilmente vai estar acumulando sujeira. Eu passo um strobe, mas como esse não utilizei, é só para mais tirar a sujeira. E por Victorinox eu prefiro utilizar o óleo Singer. O óleo Singer tem uma função melhor porque ele é um pouco mais espesso, então ele dura mais dentro da articulação. Como ele é um canivete de difícil acesso e não desmontagem, ele demora um pouco mais para desmontar. Caso você queira desmontar, você tem que estourar os rebites, é bem mais grave. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de manutenção, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e muito obrigado.